Decifra aqui com o Gui Gama. Gui, a gente ouviu uma expressão na reportagem, eu queria saber o que é aposentar um NFT. É deixar de lado um NFT? O que é exatamente? Então, é um termo meio curioso, né? A gente ouve falar desse aposentar o NFT, porque não é remunerar ele pelos anos de trabalho, não. Mas, por outro lado, de fato, é dizer que o NFT não precisa mais trabalhar, né? Ele chegou no fim da sua vida útil. É uma expressão no sentido figurado mesmo, de deixar de lado porque ele já cumpriu o seu papel previsto. É um processo irreversível e que também envolve termos técnicos de sumir com esse token. E a gente fala um pouco dele mais pra frente, mas primeiro vamos entender então o que é aposentar um token, Muri. E quero só fazer uma menção honrosa para essa arte maravilhosa do NFT velhinho com uma boina. Uma graça, né? Muito fofo. Mas como é que é? Conta pra gente, então. A gente tem uma arte que mostra pra gente, então, alguns pontos do que significaria aposentar esse token. Tá. É um termo de negócios, porque significa que esse ativo digital já cumpriu o seu papel. Então, ele tem um propósito, principalmente o NFT, que está ligado a um processo que envolve, então, por exemplo, o uso de imagens, textos, tudo isso acoplado a um ativo. Ele tem os seus benefícios, vantagens, relações, e isso já foi então exaurido. Você já utiliza tudo isso, ele cumpre seu propósito e a partir daí ele precisa ser aposentado, ficar de lado. Então você faz o processo de interrupção de movimento. Ele para de transitar de carteiras, ele não pode mais se movimentar. Quando a gente fala de negócios no mercado ambiental, isso é muito importante, principalmente para o crédito de carbono. As empresas não podem ter uma dupla contagem. Um crédito de carbono pode ser usado para compensar as emissões de CO2 apenas uma vez. Quando você interrompe esse movimento, você faz com que, de fato, sinal fechado, esse token é utilizado só para isso. E aí é um processo irreversível, né? Porque eu não posso fazer duas vezes isso. Uma vez que um token é aposentado, já era, ele cumpriu o seu propósito e agora ele fica num 0,0 ali na carteira. E aí, depois de ficar nesse 0,0 aí, depois que inutiliza, nesse caso, o que acontece? Esse token aí é feito meio que um burn. Essa é uma nova palavra também. É o quê? Uma queima? É uma queima, Muri. Essa moeda, inclusive, atrás de você, esse NFT, foi queimado. Pega fogo agora que a gente troca a nossa arte e ele vai ser incendiado na próxima tela, porque é justamente isso, é a queima, o burn desse NFT. Ele é a destruição do ativo, e aqui a gente usa entre aspas, porque não dá para destruir um ativo de verdade. Pois é. Uma vez que um ativo está dentro da blockchain, ele vai continuar ali e você tem todo o histórico, a rastreabilidade dele. Ele não some, ele não vai para lugar nenhum. A diferença é que ele fica inutilizado. O burn é um termo mais técnico de aposentar o NFT. É como se emprega, então, essa forma de interromper a sua movimentação. E ele é usado também para correção de erros. Quando você tem os airdrops, lança novos tokens e às vezes eles podem ter falhas, protocolos que não funcionam muito bem. Às vezes uma estratégia da exchange, dos protocolos, é só sumir com esse token. Então às vezes você faz um burn também. Mas como a gente está falando de economia, isso também está ligado à escassez. Às vezes é uma estratégia para fazer com que esse token tenha mais validade no mercado. Então você faz com que ele suma, você diminui a quantidade de tokens disponíveis fazendo um burn, comprando e destinando eles para uma carteira 00. É quando você dá um início, um evento para o protocolo destinar aquilo para uma carteira que não vai ter mais movimentação. E aí, é claro, você tem uma relação de deflação no mercado, menos produto, você pode fazer mudanças ali no preço, oscilações relacionadas a esse burn. E é interessante porque como tudo isso é rastreável, você consegue ter um recibo fiscal de que aquele token realmente teve um burn. E é isso que é utilizado pelas empresas, como a gente viu na reportagem, para fazer com que um crédito de carbono seja de fato consumado. Ele foi usado, foi compensado aquela emissão de CO2.